Olá, você está no Farol, podcast de entretenimento da FB Comunicação. Hoje a nossa entrevista é com uma pessoa muito especial. É um cara das galáxias, ele é totalmente de outro planeta. Tem o maior centro de rastreamento de UFOs em Lauro de Freitas. É formado em Direito, mas gosta de estudar astronomia, arqueoastronomia, que ele vai explicar o que é direitinho para todo mundo. E é um cara que estuda ETs. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, porque é um assunto muito interessante que eu particularmente adoro. Ivan Medeiros, um prazer te receber aqui. Seja super bem-vindo ao Farol para falar para a gente sobre esse assunto misterioso e interessante. Obrigado, Ali. É um prazer estar aqui. Você pode ver que eu sou uma pessoa normal, pelo menos aparentemente, né? Aparentemente é. Vamos ver durante o programa, né? Se eu não começar a quebrar o microfone. Não, por favor, não faça isso. Não, tô brincando. Mas é isso, eu estudo ufologia desde os 23 anos, então já fazem, tô com 56, 33 anos Isso. que eu tô aí procurando saber de onde vêm os homenzinhos verdes. Ter certeza que nós não estamos sozinhos aqui. Não estamos sozinhos aqui. Esse é o maior problema da humanidade. O que seria pior? Estarmos sozinhos nesse Ou estarmos universo, acompanhados. ou estarmos acompanhados. É você que vai me explicar isso agora, para mim, para os internautas e para os ouvintes que estão acompanhando o podcast. Então vamos começar com aquela pergunta básica que a maioria das pessoas sabe, mas pode ter alguém que esteja aqui acompanhando e não sabe. O que é ufologia? Tá. Vamos definir UFO, tá? UFO e OVNI é a mesma coisa, são objetos voadores não identificados. Esse termo vem já 70 anos já é usado esse termo. A era moderna da ufologia, que é estudo dos objetos voadores não identificados, a era moderna começou em 1947, com o caso do Kevin Arnold, foi junto com o caso Roswell, né? Uhum. Mas foi um piloto que ele identificou luzes em forma de disco que o seguiam e relatou, porque sempre foi tabu, né, para os pilotos, apesar de já avistarem há muitos anos, né, tinha os Foo Fighters na Segunda Guerra. Ninguém falava por falava medo. Nada, porque, né, era considerado maluco. Vão dizer que eu sou doido se eu falar. Ainda mais piloto, né, que tem que ter, ele tem, na maioria das vezes, ele tem vida sob responsabilidade dele, né? Então uma pessoa que vê luzes, uma pessoa que vê pratos, uma pessoa que vê coisas discos, mudando de cor. Não tá no seu estado normal, né? Ou pelo menos eles achavam que não, né? Mas aí alguém resolveu falar e tudo começou daí. E tudo começou daí. Aí depois disso, todo mundo se sentiu mais à vontade para estar relatando, né? E hoje, apesar de continuar da mesma maneira, né? Muita gente preferir não relatar. Tá um pouquinho... Já existe um documento próprio para esse tipo de relato. Uhum. Então, a coisa tá mais aberta um pouquinho. Você falou que isso foi em 1947. O primeiro caso do Brasil foi o de 1952? O primeiro caso no Brasil relatado. Relatado, né? Porque assim, na verdade o que acontece? A ufologia, ela já vem sendo relatada há milhares de anos. Se você pegar, por exemplo, até em pinturas rupestres, você vê desenhos ali que você bate o olho. Tem tudo a ver, tudo né? a ver, porque muita gente fala assim, eles estavam ali relatando um pajé dançando, ou uma criatura que veio da cabeça deles. Aí você olha lá, tem um cervo muito bem desenhado, tem um cavalo muito bem desenhado, tem uma árvore muito bem desenhada. Aí você olha aquilo, não, aquilo é uma figura psicodélica que veio da cabeça deles, né? Por que eles iam relatar aquilo como uma figura psicodélica, né? Eles estavam relatando o que eles estavam vendo, não é verdade? Então isso já vem aqui no Brasil também, tem muitos relatos antigos,
em pinturas, em reportagens de jornal, que já vem sendo divulgado. Mas o que acontece? O registro acaba meio que se perdendo, não tem como comprovar, os testemunhos ficam meio invalidados às vezes, então não é tudo que vai para que chega nos dias de hoje. Sim, né? quando você começa a ler sobre o assunto, você vê até relatos de pessoas que estudam hoje e chegam ao Egito Antigo, né? Uhum. Que existem rastros de que haviam pessoas de outros planetas colaborando com toda aquela estrutura ali. Você tem conhecimento desses né, aparatos arqueológicos que falam sobre isso também? Na verdade, é mais antigo ainda que o Egito. Se você pegar, por exemplo, os sumérios, que as primeiras escritas, né, que são as escritas cuneiformes, se você pegar algumas traduções ali, existem 16 livros do Zecharia Sitchin, que são sobre ele fez uma comparação bíblica entre o que foi descoberto no Iraque, que era a antiga Mesopotâmia, a antiga Suméria, né? Com o conhecimento que ele tinha da Bíblia. E se você pegar essa tradução, como é feita nessa escrita cuneiforme, você vê relação com foguetes. Tanto que os próprios deuses deles, a tradução de Anunnaki, são aqueles que dos céus vieram para a Terra. Os deuses deles, eles são relatados ali como pessoas que vieram do espaço e ensinaram tudo que a gente sabe até hoje. Inclusive o código de Hammurabi, tudo ali é relatado nessas plaquetas. Tem né? várias né, antigas civilizações que remetem, né? Os astecas e os maias também têm muitos desenhos que podem nos levar a entender que aquilo dali também teve uma colaboração do que não era da Terra. Todos os deuses das culturas antigas sempre são relatados como vindo dos céus e chegando na Terra e ensinando a cultura, o plantio. Figuras rupestres. Isso. O plantio, o uso e a fabricação de artefatos para facilitar a vida. E sempre depois que esses deuses chegam, há um salto nessa cultura de tecnologia. A qualidade de tudo melhora consideravelmente. Consideravelmente. Agora fica assim, né? Pensando, se eles iam lá nos tempos antigos, por que eles não vêm aqui agora? E quem fala para você que eles não vêm aqui agora? Não, mas eu estou dizendo se manifestar de uma forma assim, bem empírica mesmo, sabe? Chegar e falar, vamos melhorar a tecnologia deste mundo que está muito atrasada. E pá, igual como as civilizações antigas você acabou de falar. Houve uma melhora significativa em tudo, né? Então, isso quer dizer que se eles viessem aqui agora, haveria uma melhora significativa também no nosso mundo, ou não? O que acontece é que se acredita, né? Você tem aí, por exemplo, um dos casos mais famosos da ufologia mundial, que é o caso Roswell. Existem diversas pessoas e diversos documentos que foram vazados, né? E que dizem que toda essa tecnologia de óculos de visão noturna, jatos, aerodinâmica, tudo isso vem de quedas de nave e que eles fizeram uma tecnologia reversa em cima do que foi capturado e conseguiram em cima disso. Tanto que teve esse debate. Tem uma evolução tecnológica considerável também. Isso. Tem um estudo, inclusive, que na Segunda Guerra, algumas pessoas dizem, tá, isso daí não sou eu, né? Sim. Mas assim, são documentos que chegaram, que eu pesquisei, que inclusive a tecnologia alemã, que ela deu um salto monstruoso. Eles estavam fazendo fogueira na época com dinheiro, porque estava mais barato queimar dinheiro do que comprar madeira, e de repente eles começaram a Segunda Guerra e desenvolveram caças, desenvolveram
mísseis, né? A bomba V2 é a base da tecnologia do Saturno V que levou o homem à Lua. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Existe uma história, né? Existem alguns cientistas, existem alguns documentos que, óbvio, né, foram apagados, isso está na mão de sabe-se lá quem, né? Dizem a CIA, de que caiu um OVNI na Alemanha, na Floresta Negra, em 1937, e que Hitler teve acesso. E foi justamente depois, em 1937, que a tecnologia alemã deu um salto assim, estrondoso. Todos os aliados juntos não conseguiram chegar nem aos pés. Tanto que a briga no final da Segunda Guerra Mundial foi mais atrás de tecnologia do que de captura de soldados alemães e carrascos nazistas e tudo isso. E por que você acha que essas entidades, né, NASA, CIA, não divulgam, não falam claramente sobre esse assunto? Por medo das pessoas se apavorarem, por não querer dividir tecnologia? Por que teria tanto segredo se é uma coisa que poderia trazer benefício para todo mundo? Pronto. A gente vive numa sociedade que cada país tenta desenvolver sua própria arma, sua própria guerra, sua própria tecnologia para sobrepujar as outras. Então, assim, se você está dominando esse tipo de tecnologia, você domina o mundo, não é verdade? Sim. Se você dominar o que eles acham que seja a propulsão de uma nave espacial, acabou. As viagens espaciais vão ficar muito fácil. A locomoção aqui na Terra vai ficar muito fácil. Os combustíveis fósseis vão praticamente deixar de ter sua serventia. Seria ótimo, né? O mundo agradece, sim, inclusive, porque combustível fóssil só polui. Mas o que acontece? Isso caindo em mãos erradas, né? Isso caindo em mãos dos inimigos deles ou de países concorrentes, isso poderia ser um problema. Então, como eu falei, se você estudar a fundo, o aumento de tecnologia também que teve depois de 1947, 1945, que eles pegaram esses cientistas alemães e capturaram e começaram a desenvolver esse tipo de armamento, juntando com a queda que eles dizem de Roswell, que várias tecnologias, inclusive o Teflon, que foi desenvolvido a partir de lá, dizem, né? Tem algumas pessoas, como o Bob Lazar, que ele jura de pé junto até hoje que ele trabalhou lá, então ele vem a público e fala sobre a forma de propulsão dessas naves, de como que foi feita essa engenharia reversa. Só que, na verdade, assim, a gente consegue alcançar algumas coisas que a nossa tecnologia também permite. A gente não consegue ir além, porque existem elementos químicos, por exemplo, elementos físicos também, que a gente não consegue ainda alcançar. Porque não existe. A nossa tecnologia não chegou a entender aquilo, ou ter aqui na Terra, aquele tipo de coisa. Então, isso é meio complicado, né? Porque, assim, eu estou lhe dizendo isso por coisas divulgadas, né? Eu acho que tem muito mais coisas que não foram divulgadas, que não chegaram no conhecimento da gente. Imagino, deve ter milhões de coisas que a gente não sabe. Agora que a gente já passou, assim, um pouco da história do que é ufologia, disso e daquilo, vamos aos casos, né? Que os casos é que são legais. A gente estava conversando ali fora e você me explicou. A gente sempre fala do caso do ET de Varginha, porque Varginha virou uma referência nacional do ET. Tem um disco voador, tem brindezinho do ET. Isso. Mas você me explicou que Varginha não é a cidade onde tem a maior certeza de que realmente teve um ET lá. Essa cidade é Feira de Santana. É isso. O que acontece? Feira de Santana aconteceu um caso, o caso Feira, que existem até muitos moradores de Feira de Santana que não têm a mínima ideia do que aconteceu lá, porque o caso não foi muito divulgado, o caso não foi muito estudado, ele ficou na mão de poucos ufólogos. Na época que deveria ter sido feita a divulgação, já surgiu o caso Varginha,
e a imprensa toda, inclusive global, deu um ênfase ao caso Varginha, todos os ufólogos foram para lá, até por conta da localização, né? Foi mais fácil fazer esse tipo de pesquisa. E um ano antes aconteceu o caso Feira de Santana, que caiu uma nave na região de Feira de Santana. É que a gente está passando as imagens aqui, né? Aqui, aí algumas coisas do caso que depois eu vou explicar. A imagem da nave. Isso, esse retrato do chupacabra, se você for o primeiro, o segundo, esse daí, são relatos de pessoas diferentes, né? Que fizeram desenhos diferentes. Essa foto, por exemplo, é o caso, um fazendeiro ligou para a TV Subaé, vou fazer um resumo aqui, ligou para a TV Subaé dizendo que estava em posse de 2 entidades biológicas extraterrestres, né? E que queriam dinheiro para divulgar e para mostrar, inclusive, a nave. Quando ligaram para lá para combinar como que iam verificar para fazer esse pagamento e resgatar, a esposa dele falou que não, que ele estava bêbado, que isso não tinha acontecido, e não tiveram mais acesso a ele. Toda vez que chegava alguém para investigar, ela batia com a porta na cara, batia o telefone, os ufólogos não tiveram mais acesso. Então o negócio ficou meio dúbio, né? O pessoal, pô, será que aconteceu mesmo? Ou será que o cara tomou umas cachaças e mas aí começou você me contou que houveram desdobramentos disso, Houve né? muitos desdobramentos. Depois disso, teve testemunhas, né? Que disseram que houve um apagão no mesmo dia. Houve uma carta, inclusive a Coelba, eu cheguei lá para procurar esse documento do apagão que teve no dia, e justamente no dia não existe, foi retirado lá. E você não consegue ter acesso aos documentos da Coelba do dia, foram todos retirados de lá. É mesmo? Foram retirados, quer dizer, é meio engraçado isso, né? Foi trocado o comandante do 35º Batalhão de Infantaria, que foi o que foi acionado para ir para lá, porque as testemunhas depois relataram que viram os caminhões do Exército fazendo busca ali na região. Eu tenho testemunha. A matéria da Coelba é essa aqui do canto, para as pessoas não confundirem com essa outra matéria aqui, que é outra coisa, né? Não, aqui é a troca do Não, essa daqui, da Virgem Maria, aqui é outra. Não, é outra coisa. A Coelba tá ali, várias pessoas procuraram a direção da Coelba em Feira de Santana para poder pedir ressarcimento de pequenas queimas, né? O apagão foi geral, chegou até Sergipe, para você ter uma ideia. E as pessoas viram, depois testemunharam helicópteros do comando aéreo. Voltando de Recife. aqui, não existe documento na Coelba que comprove isso? Não existe. E como é que teve uma matéria no jornal? Pois é, teve apagão. E todo mundo sabe que teve apagão. E tem um monte de registro no fórum pedindo esse ressarcimento do dia. Só que se você chegar na Coelba, no dia, porque eles têm as ordens de serviço lá, se você chegar lá, não existe. Para o dia 12 de janeiro, não existe nada lá que houve esse dito cujo desse apagão. Que coisa estranha. Isso. Inclusive, uma testemunha relatou que o cunhado dela, o genro dela estava trabalhando no dia e viu os caminhões do 35º Batalhão de Infantaria se dirigindo para a fazenda. Eram 3 caminhões com soldados com todos equipados, com FAL. E depois, no dia que os ufólogos foram lá para conversar com ele, chegou lá o próprio coordenador da Coelba, estava no dia, pegaram o cara no pulo ali conversando com ele. Ficou todo mundo meio sem graça, acho que estavam ameaçando alguma coisa. Depois esse rapaz foi até desligado na época. E aí algumas pessoas mandaram cartas para lá, essa carta foi encaminhada para um dos ufólogos, contando que tinha visto uma queda, uma luz muito forte, e depois viu algumas naves no dia seguinte. Tem a descrição da nave, ele estava com os amigos. Uma bola luminosa que ele estava com os amigos parece voltando de uma festa. flashes.
de lugares coloridos, do verde, passando pelo amarelo e vermelho. Então as pessoas escreveram cartas relatando o que tinha acontecido. Até hoje dia. eu recebo relatos de pessoas que na época falaram, não, nós vimos os caminhões do exército lá, tinha um caminhão frigorífico, também um caminhão do exército, parecendo um caminhão frigorífico fechado que passou por dentro ali da cidade, com atitude suspeita, o pessoal todo armado. Eu tenho um soldado que também testemunhou, que fez parte da segurança que eles montaram cordão de isolamento, porque tinha um monte de gente das fazendas, a criançada, tudo viu aquela confusão que estava tendo na fazenda. Por quê? Depois ficaram sabendo que um rapaz escreveu como soldado brasileiro, mandou uma carta para o Ratinho, foi divulgada essa carta no ar, e essa carta ele dizendo como foi toda a operação, que eles estavam no 35º Batalhão de Infantaria e acionaram, eles foram para lá, chegando lá na fazenda, eles viram colocarem alguma coisa, um objeto translúcido dentro do caminhão, e depois chegou um helicóptero com o pessoal do Comando Aéreo da Marinha. Esse pessoal chegou lá, intimidou o funcionário da fazenda, não era o Beto Lima que estava envolvido. Beto Lima, para quem não sabe, é a pessoa que ligou pela primeira vez, fazendo a denúncia de que queria vender os bichinhos que tinham caído na fazenda dele. A gente usa Beto Lima, mas ele é uma pessoa assim... Hoje em dia ele é conhecido, sabe? O nome dele não é muito Beto, mas ele é uma pessoa meio que conhecida ali. Ele já quis entrar para política, tudo. Bom, o pessoal conhece meio que a história dele. E ele não conversa com ninguém. Se você chegar lá para hoje para tentar que ele testemunhe alguma coisa, ele não rola, sai gritando. Parou de beber. Não sei se já bebeu, entendeu? Eu sei que foi um dos ufólogos, né, o Alberto Romero, que estudou, que foi o principal estudioso no caso da época, junto com o Emanuel Paranhos. Paranhos está vivo até hoje, amigo meu. Ele conta num depoimento dele que esse Beto, depois de um tempo, estava com uma picape nova, um barco parado na garagem. Não sei se isso é verdade, mas ele conta, né, numa entrevista que ele deu. Então você acha que ele pode ter recebido dinheiro para não falar mais sobre esse assunto? O primeiro depoimento que ele deu para esses ufólogos, ele disse que ele foi ameaçado pelo pessoal da Marinha, porque ele já tinha servido a Marinha quando ele era mais novo. Ele foi ameaçado que se ele continuasse com essa conversa, que ele ia ser mandado lá para o Amazonas, para o Pará, para alguma coisa. Só que depois disso, ele apareceu lá com algumas coisas que não condiziam ele tinha um escortezinho lá, de repente estava com uma caminhonete, um barco, tudo. E hoje em dia é óbvio que ele não vai falar. Muita gente fala, vocês conseguiram falar com ele, você ainda consegue? Porque eu comecei a estudar o caso em 2017 para cá. 17, 18 eu comecei a estudar o caso, né? Você tentou falar, não adianta, não tem como falar com ele. Se ele não falou na época, hoje que ele não tem prova nenhuma na mão, e se realmente ele recebeu algum dinheiro para isso, né? Então, com certeza ele não vai falar agora, né? Se já não falou na época, ele não vai falar agora. Mas esse caso é uma coisa meio complicada, até porque, como mostra aí na foto... Eu ia te perguntar, a descrição é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver de ET, com aquele olhão, cabeção magrinho. Isso. Aí nós vemos duas figuras um pouco distintas disso, né? Exatamente. Você explica para os ouvintes? Pronto. O que estava morto, ele era realmente um ET normal, vamos colocar assim. Padrão. O outro não, ele era peludo, ele foi descrito até pelo Beto Lima como sendo um parecido com um bicho preguiça, tanto que na época os ufólogos ficaram até meio da dúvida se era um ET parecido com um bicho preguiça ou se era mesmo um bicho preguiça que eles tinham capturado e estavam levando para estudo. Só que depois disso aconteceu algumas coisas assim meio esquisitas, né? Bom, voltando ao que você me perguntou. E foi relatado esses dois padrões que não correspondiam a padrões normais.
tá, para a época do que se relatavam de ET, que era sempre, como você disse, uma figura olhão, magra, cabeção, aquela coisa, não uma figura peluda. Ninguém tinha ouvido falar desses dois padrões andando e juntos. você falou que o primeiro que não tinha pelos parecia um feto de 1 metro. Ele foi descrito pelo Beto Lima como sendo parecendo um feto, só que do tamanho de uma criança, mais ou menos, com 1 metro de altura. Essa foi a descrição que ele deu para os ufólogos. Só que o tal do bicho preguiça... ele tá ali deitado ali. Isso, morto. O outro não, o outro estava muito machucado, gemia muito, segundo a descrição dele, e ele pegou e levou os dois, prendeu num celeiro lá, e depois os ufólogos ficaram meio em dúvida se ele estava mentindo ou não, que foi o que levou eles a continuarem estudando, porque um caso com 2 criaturas assim tão distintas só havia sido relatado em 1954 na Venezuela. 3 casos ocorreram na Venezuela e foram relatados. E depois, 1 ano depois, o caso Varginha, a criatura que eles descrevem como que foi morta pelo pessoal do exército que chegou lá, quando os bombeiros estavam fazendo... Pelos militares. Quando eles estavam fazendo a captura, né? Primeiro chegou os bombeiros, tentaram capturar, depois chegou o pessoal do exército, desceram armado, ouviram um tiro, aí eles subiram também com uma criatura se debatendo numa rede, daquela que os bombeiros usam para capturar animais, e a outra numa caixa. A criatura que foi descrita por testemunhas era uma criatura peluda também. Tanto que depois ali na região... Ficou conhecido como chupacabras. Depois ali na região tanto de Varginha até Passos, que é uma cidade que tem ali, tem até alguns... existe boletim de ocorrência na cidade de moradores descrevendo o ataque. Um deles, inclusive, foi atacado por uma criatura peluda, que ele descreve na época como um lobisomem muito grande que atacou. Ele chegou todo marcado, todo rasgado lá na delegacia, fez essa denúncia. E o engraçado de tudo é que no caso Feira de Santana, se você pegar, depois começou a aparecer muitos relatos de lobisomem ou, né, chupacabra, relato de ali na região toda. Se você pegar, por exemplo, ali Coração de Maria, que tem aquela foto que a gente estava vendo antes, se você pegar ali São Gonçalo, até 2014 agora, se você puxar no Google, você vai ver que tem um monte de ataque lá de supostos lobisomens ali. Entendi. Então, você fica até imaginando se essa criatura... Aí, ó. Esse é um retrato falado, né? Do de Varginha, esse. Esse daí foi lá de Coração de Maria. É bem antigo esse negócio aí. Quem conseguiu isso daí, para mim, foi o Emanuel Paranhos, que ele foi um dos estudiosos que teve lá no caso Feira de Santana, conversou com o Beto Lima na época. Esse aqui é um retrato falado também de uma criatura que foi vista na época de 2006, 2010, e depois em 2014 tem várias reportagens ali da região de pessoas, né, que tá ficando doido, né, e de ataque de lobisomem. E esse seria grande, esse não seria pequenininho igual aqueles? Não, então, aí você fica naquela dúvida, né, será que o pequenininho cresceu? Ou será que apareceu outro? Ou o pai dele veio tomar satisfação com quem derrubou o filhinho dele? Ou os ET soltaram os pets deles lá para procurar, né, o que aconteceu. Então, mas independente disso, tanto em Varginha quanto no caso Feira de Santana, houve depois muitos relatos de luzes, de OVNIs ali, como se estivesse fazendo uma busca depois dessa captura, tanto de um lado quanto do outro, tanto em Feira quanto no caso Varginha, de luzes, de aparições, como se ele estivesse fazendo uma busca atrás dos tripulantes da nave que foram acidentados. Ivan, a estrutura que foi encontrada aonde os supostos ETs estariam, ela também desapareceu. Ninguém sabe nada sobre essa estrutura, do que ela é feita, nada? Não. O que ele descrevia é que ela era meio translúcida e ela refletia o que estava em volta dela, como se fosse um tipo de camuflagem. E isso é relatado na ufologia mundial há
há dezenas de anos, que as naves elas parecem que têm um tipo de camuflagem própria. Então, quando ele chegou perto, ele via como se estivesse refletindo tudo. Ele disse que era mais ou menos do tamanho um pouco maior que um Fusca, assim o tamanho. Era grande, então, né? Não era tão pequenininha assim. Mas não era grande para ser uma nave que fez uma viagem intergaláctica ou interdimensional, ou sei lá para onde que esse povo vem, da onde que esse povo vai. Mas a gente também não sabe que tipo de tecnologia tem. Não sabe, não tem a mínima ideia. Mas assim, o que a ufologia tem como regra quanto a isso, é que existe uma nave maior, sempre é descrito uma nave maior, com naves menores saindo de dentro dela. Em todo relato ufológico, sempre tem. Em todo filme do Star Wars também tem. Também Star Wars, Também tem isso. Com certeza. Então, aí saímos de Feira de Santana, e você falou que no ano seguinte... Isso. Aparece o ET de Varginha, que foi um caso super divulgado. O caso de Feira de Santana... Fala um pouquinho sobre o ET de Varginha, que ele é a estrela do ET no Brasil. Exatamente. O caso de Feira de Santana ele não foi divulgado, porque quando começou a aparecer esses relatos todos, essas testemunhas todas, caiu em cima do caso Varginha. Então, quando o Alberto Romero entrou em contato lá com o pessoal da revista UFO, Gevaer, olha... Explica para as pessoas quem é Alberto Romero. Alberto Romero, ele é um argentino, só que ele já morava muitos anos aqui no Brasil, e ele foi um dos maiores estudiosos de ufologia, tem livros dele editados, ele foi um dos maiores pesquisadores aqui no Brasil de casos ufológicos, e foi o maior pesquisador do caso Feira. Ele infelizmente faleceu em 2019, eu não o conheci pessoalmente, eu conheci o amigo dele que estudava o caso junto com ele, que era o Emanuel Paranhos. Mas voltando, quando o Romero entrou em contato com o Gevaer, né, porque ele era um dos editores também da revista UFO, e falou sobre o caso Feira de Santana, que estava tendo novidades, já estava todo mundo em cima, Fantástico, Record, todo mundo em cima do caso Varginha, então o caso Feira de Santana ficou meio apagado. Meio de lado. É como a gente estava conversando, né? O caso Feira de Santana, na verdade, ele tem muito mais coisas aí. O helicóptero levou para a base naval, de lá eles foram para Recife, lá tem testemunhas que viu um avião pegando e levando lá para os Estados Unidos. Então tem tudo isso. Vamos combinar que é estranho, né? Uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Não é uma cidade tão pequena assim como Feira de Santana, ter tanta movimentação de estrutura militar, avião, homens do exército, carros, soa estranho, pronto, né? É que foi na área rural, e isso ocorreu em 1985. Quer dizer, um lugar menor ainda para se ter esse tipo de movimentação. Então, e o pessoal da roça, eles não têm uma noção prática do que estava acontecendo. Podia ser um exercício militar. Chegasse para eles, está acontecendo um exercício militar ali. Mas normalmente, quando se faz um exercício militar, o exército avisa a e não sociedade, em cima da fazenda. Né? Não entrar na fazenda dos outros sem bater na porta, não acho que seja o protocolo militar, não. Pronto, com certeza. Mas aí começou o ET de Varginha. Apareceu, a mídia toda foi para lá. O ET de Varginha, quando fala do ET de Varginha, todo mundo põe na cabeça que as 3 meninas, né, que viram o ET de Varginha. Ele é muito maior que isso. Ele começou um pouco antes, quando houve o avistamento da nave pelo Oralina e acho que Henrico. Os 2 fazendeiros viram a nave, eles descrevem ali como sendo parecido com do tamanho do micro-ônibus, mais ou menos. Ela tinha um rasgo lateral e soltava uma fumaça branca. Eles viram ela pairando muito, muito devagar, muito devagarzinho, assustou o gado e eles levantaram e viram esse objeto. Parece um Zeppelin. Né? E aí eles viram, só que ele estava rasgado do lado, saía uma fumaça branca dele, quer dizer, não podia ser um balão antes que alguém, é um balão, não podia ser. Porque também não podia ser um Zeppelin, senão teria pego fogo na nave inteira. Na nave inteira, com certeza, e não ia sair uma fumaça do local, né, onde tinha um rasgo, vamos colocar assim,
lateral. Saía essa fumaça, eles viram pairando, até que ele sumiu atrás de uma montanha e Essas não viram duas mais. pessoas que avistaram este objeto. Esse objeto. Tá. Alguns dias antes das meninas terem visto a suposta criatura. Tá, e estava relativamente perto da onde elas avistaram as criaturas. Era em Varginha, na área rural. Sim, de Varginha, na área rural. e justamente se encaminhando para próximo da área onde depois, porque ali são fazendas ali, aquela área. E em 1986, hoje já está bem, está com muita coisa construída lá, já lotearam muita coisa, mas na época a área rural ali ainda era bem grande, pegava toda aquela parte ali, e tinha um rio ali por trás que pegava e ia justamente até onde elas avistaram, ali atrás de onde elas avistaram, e esse rio pegava quase que todas essas cidades, acho que é o Rio Verde, se não me engano, não tenho certeza, e pegava toda essa região ali dessa parte do sul de Minas. Então eles viram até ele passar acima de uma montanha e depois não viram mais. Eu sei que assustou bastante o gado, ela chamou o marido, ele foi lá e viram. Demorou uns 40 minutos essa passagem dele ali por cima. E não era tão rápido como se tem notícia, por exemplo, dos outros, né? Que normalmente a velocidade da luz é uma coisa que só me aparece. Não, ele estava realmente com era problema. Devagar. Hoje o entendimento que tem é que realmente ele teve alguma avaria, pode ter sido ele pode ter sido avariado por algum armamento, algum satélite, alguma coisa assim. Ninguém sabe o que aconteceu. Né? Muita gente fala assim, mas nossa, viajou, fez uma viagem intergaláctica para chegar aqui e quebrou e não tem conserto. E ser abatido ou quebrar e não sei o que, faz parte, né? A gente não sabe também a tecnologia deles, né? Se é uma nave de pesquisa, o que é, como que é, o que aconteceu, se foi um raio, se foi alguma anomalia magnética daqui da Terra, né? Como dizem que foi no caso Rosa, não sabe, né? Mas enfim, aí ele caiu e 2 dias eles depois... não viram cair. Eles viram que ele passando, ele demorou muito para passar, como eu te falei, passou acima da fazenda deles, demorou uns 40 minutos mais ou menos, e cruzou um monte que ia para aquela região. E aí, me fale agora quantos dias depois, aconteceu delas terem visto a criatura, né? Eles escrevem marrom, oleoso, um chifre, tanto que, assim, eu conheço as meninas, né? Você me falou, e aí, como é que é o psicológico dessas pessoas? Hoje em dia elas levam tudo na boa, mas não tem como elas terem inventado a história, não tem. Explica por que não tem como elas terem porque, inventado. Assim, elas passaram muito bullying, elas perderam emprego, a Kátia, que as duas ali, a Liliana e a Valquíria, são irmãs, né? E a Kátia trabalhava numa casa, elas ajudavam, eram amigas, né? E a Kátia, que é a mais velha, a Kátia perdeu o casamento dela. É mesmo? As meninas, elas não tinham, elas foram mandadas embora, elas eram novas, né? Tinham 15, 16 anos, alguma coisa assim, mas elas já trabalhavam em lojinhas lá na região e foram mandadas embora, porque chegava repórter de 5 minutos lá querendo entrevistar elas e tal, e depois, namorado, ninguém queria namorar com as meninas, porque ia ser o namorado da ET, ia ser o ET, sabe? Elas brincam com isso. Ali. Hoje, né? Na época não deve ter sido nada engraçado para elas. Tiveram que sair da escola, foi realmente muito complicado, então era muito mais fácil para elas desmentir e falar, a gente inventou a história e tá tudo certo. Tanto que você vê, elas são, né, muito religiosas, e quando elas viram a criatura, elas não saíram dizendo, o ET, não tem nem conhecimento daquilo, do que era um ET, de outro Como planeta. Foi a descrição delas quando elas, assim, não acompanhei tanto o caso, claro que todo mundo sabe disso. Como é que foi a primeira descrição que essas meninas fizeram do que elas viram? Um ser marrom, com olho vermelho e chifre, um demônio. Capeta. Um capeta. É um demônio. E aí saíram gritando. E sem contar que fedia muito, fedia amônia, o cheiro ficou lá no local, porque a mãe depois foi lá para ver o que tinha acontecido, elas chegaram em pânico, tinham visto Satanás sair da terra, né? E aí a mãe voltou,
lá. Elas viram, acharam que era um demônio, saíram correndo, foram para casa. Elas viram e saíram correndo. Saíram correndo, foram para casa. Quando chegou lá, elas choravam muito, não queriam tal. A Kátia, ainda que é a mais velha. A mãe das duas queria voltar e queria que a Kátia fosse junto, né? A Kátia não queria de jeito nenhum, ela estava muito aterrorizada com o que ela viu. Tanto que depois chegaram e falaram assim: era um mudinho, era um morador local que estava lá, que tem um rapaz lá que tem problemas mentais, que eles tiraram até uma foto dele agachado, tudo assim, só que elas conheciam o mudinho. Sim. Era amiga deles, elas compravam, davam cigarro para ele, davam bala, sabe? Elas conheciam ele, né? Não tinha por que assustar dessa forma. Não tinha. E viram bem a descrição, tudo. E a mãe chegou lá depois e tinha a pegada no local, eram três, como se fosse 3 garras. 3 garras, assim, ela fez até um desenho. E o cheiro durou muito tempo ali no local. Depois, quando ela fez a divulgação, aí os ufólogos foram lá, conversaram com ela, tudo. Elas foram abordadas à noite e o pessoal chegou lá e alguém chegou lá, né? Não sabe de onde veio, dizem que é o tal dos MIBs, né? E ofereceu os homens de preto. E ofereceram muito, mas muito dinheiro para ela ficar quieta, para ela mudar a história, para dizer que as meninas haviam mentido. Muito, muito dinheiro. Falaram que ia mudar a vida delas. Mas como elas eram religiosas, possivelmente ela fala na entrevista, ela fala assim, nada, nenhum dinheiro do mundo vai fazer eu dizer para minhas filhas para elas mentirem sobre o que elas viram. Elas sabem muito bem o que elas viram. Em paralelo a isso, tá? Houve a testemunha da captura de um deles, houve essa criatura que foi capturada, ela foi levada para um hospital local. Não, vamos continuar com a história, que aí tem gente que não sabe. Eu quero saber o resto da história contada por você que teve contato com elas. Não quero saber o que eu li no jornal, eu quero saber a real história. Pronto. A mãe foi lá, voltou para casa e fez o quê? Conversou com elas, tentou acalmar, né? Elas pediram socorro. Ou não? Foi, aí já começou aquele burburinho de vizinho. Tem alguma coisa estranha, tem um diabo, tal. Sabe como é que é a cidade pequena? Varginha não é uma cidade pequenininha. Mas tudo é novidade. Tudo é novidade. Era um bairro ali, né, de Varginha. Então, os vizinhos, ficou aquele burburinho de quem viu, que não viu, e ficou aquilo localmente. Sim. Tá? E isso chegou ao ouvido de repórteres, de pessoas, de divulgadores ali da época, até que chegou no ouvido de um advogado muito influente lá, que é o Birajara. E aí ele fez a divulgação para o mundo ufológico, começou todo mundo a ir lá, porque paralelo a isso... Eu estou te perguntando para as pessoas entenderem o passo a passo do negócio, porque elas começaram a falar entre elas e houve uma captura, né? Aonde esse ser humano, ou esse ser exótico, ficou esse tempo? Por isso que eu estou te perguntando, a minha curiosidade é saber. Pronto, porque não era um. É de 5 a 7 criaturas foram capturadas lá. Não eram só... Só esse aí que deu mole de ser visto? Só esse aí que deu mole de ser visto, não. Viram todos? Foram capturados alguns, um deles ou 2 foram abatidos. Teve um soldado que atropelou, ele correu no meio da rua, ele estava fazendo a busca. Isso na mesma noite? Não, isso acho que foi no dia seguinte, se não me engano. Não me recordo. É muito caso na cabeça, sim, né? Com certeza. Mas foi ali, ou foi no mesmo dia, que houve uma chuva também muito forte no dia, eu acho que foi parece que na mesma tarde. E ele pegou esse ser, né? E carregou ele no colo. Ele estava com outro companheiro dele militar, e eles foram atrás de socorro para ele. Nisso, o ser começou a se debater e ele foi ferido.
pela unha do C, né? Uhum. 10 dias depois ele faleceu de infecção generalizada que ninguém sabe o porquê nem como. É mesmo? Ele estava bem, ele foi para o hospital, É esse rapaz. Ele foi para o hospital e chegou lá sentindo dor, internaram. Quando a irmã dele foi lá, não, faleceu. A mãe desse soldado fez um relato, né? A mãe, a irmã, eles demoraram quase 1 ano para soltar a autópsia dele, a autópsia toda bagunçada. Nada a ver. O relato da mãe dele é bem interessante, né? Ele deve ter comentado em casa. O relato do médico é a coisa mais interessante, porque o médico não tinha falado nada. O médico, a coisa de um ano e pouco atrás, mais ou menos, se não me falha a memória, ele pegou e deu uma entrevista dizendo que nunca tinha visto em 50 anos de medicina que ele nunca tinha visto uma infecção tomar o corpo de uma pessoa tão rápido como aconteceu no caso dele. Então, foi uma coisa meio complicada. Aí, e seguraram o documento. Então, aí teve o caso também de 2 criaturas que foram vistas no zoológico. Uma senhora estava tendo uma festa, que tem um local lá no zoológico de Varginha que eles alugam para festa à noite. Essa senhora estava lá conversando e tal, e ela pegou e saiu para fumar. Quando ela estava lá fora fumando, ela viu a mesma criatura, levantou na grade, levantou a cabeça, e ela teve esse vislumbre dessa criatura, saiu gritando lá, pedindo pro marido, não falou, não contou na hora o que era, não. Pegou e, vambora, pegou e foi para casa, e depois fez o mesmo relato, a mesma descrição. Olho vermelho, chifrinho, tudo. E no zoológico morreram, acho que foram 3 animais, também de infecção generalizada. Sem justificativa. O laudo, eu tenho até o laudo que o pessoal do zoológico tem lá, eles fizeram os ufólogos da época fizeram essa divulgação, né? E assim, o processo infeccioso era uma coisa assim que tomou o corpo todo do nada. E ninguém sabe o porquê. São partes internas que não tem uma doença, assim, eles não estavam doentes, eles estavam bem, porque no zoológico tem aquele acompanhamento, né? O veterinário fica lá 24 horas por dia praticamente, né? Alguns veterinários acompanhando. E estavam bem, no outro dia apareceram mortos, foram lá, estavam com um processo infeccioso dentro deles. Ivan, você me contou que no final das contas de tudo isso que aconteceu no Brasil, sendo um protocolo do Exército Brasileiro, os Estados Unidos é o país que tem todo esse acervo de provas do ET de Varginha. Por que isso? Porque nós não temos se aconteceu no nosso país. Pronto. Não é que, assim, até onde se sabe, e isso até testemunhas americanas depois contaram lá, realmente todo esse acervo de provas foi tudo levado para os Estados Unidos. Houve uma, pelo que se acha, né? Aconteceu uma coisa assim, meio que engraçada, né, na época, né? Coisa de 4 meses depois, os diretores da NASA estiveram aqui no Brasil, fizeram um acordo com o Brasil para participar da ISS. Da missão espacial. E onde Marcos Pontes, né, foi nomeado para ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Assim, a NASA é tão boazinha, né? Achou o Brasil, falou, quero um brasileiro na nossa turma. Quero um brasileiro, vamos colocar o Brasil, que aliás nunca fez nada na estação espacial, depois foi banido de lá, né? Porque era para ter entrou na missão da ISS para desenvolver um equipamento, passaram-se anos, eles não desenvolveram, pediram então para eles desenvolver um equipamento menor, eles não desenvolveram, aí pediram para eles desenvolverem uma estante para colocar um equipamento, então só faz uma estante, para dizer, né? Para dizer que eu estou aqui. Nem essa estante fizeram. Foi reprovado aí baniram eles da estação espacial. Mas o Marcos Pontes esteve lá. O Marcos Pontes conta isso.
Mas não conta Não. como ele chegou Não, neste claro processo. que não. De jeito nenhum, ele é militar. Porque é estranho, né? No Brasil não se sabe notícias reais sobre isso. O ET de Varginha acabou virando uma piada. É. O ET de Varginha foi um trampolim para a divulgação, né, do ufológica, pelo menos isso, né? E para Varginha foi uma ótima, né? Porque hoje o turismo ufológico é um lá, negócio, o museu, né, do ET tá de vento em popa ali. É um grande negócio. Ivan, existem relatos mais atuais do que esse de Varginha aqui no Brasil, em outro qualquer lugar? Outra cidade, outro estado? Nunca parou, né, os relatos ufológicos no mundo todo. Tanto que agora no final agora do ano passado teve o Congresso americano, desenvolveu vários relatórios, onde dizem que foi tudo explicado, né, de 700 e poucos casos apresentados, eles conseguiram resolver 300, então assim foi tudo explicado, né, tipo esses outros 400, põe debaixo do tapete, né, mas eu acho que está tendo uma abertura por parte dos Estados Unidos. A gente vai ver agora o Trump entrando, que ele falou que entrando, se ele souber de alguma coisa, ele vai divulgar. Ele vai divulgar. E tá com o Elon Musk junto, que falou que também, se ele souber de alguma coisa, a gente vai divulgar. Inclusive o Elon Musk, a empresa dele, né, trouxe a tecnologia do foguete voltar e se reinstalar na base. Foguete que não dava ré. Agora dá. Agora dá. Mas a gente, no começo da nossa conversa, estávamos falando exatamente sobre tecnologias que aparecem do nada. Mas eu acho que a tecnologia está mais pro lado militar. Eu acho que o Elon Musk não chegou a pegar nenhuma rabetinha desse negócio, não. Não. É achismo meu, né? É porque o cara é bom no que ele faz, né? Vamos combinar. Ele é. Mas assim, é o que eu te falei, é o que a gente não sabe. Que é o que está ali, o que foi desenvolvido a partir do que a gente não sabe. Qual é o estado do Brasil que tem mais relatos de avistamento de OVNIs? Olha, eu soube que o Rio de Janeiro tem bastante, né? Inclusive a Barra da Tijuca é um bairro que é bem... hotspots, tá? Você pega ali a Serra da Beleza no Rio de Janeiro, é um lugar que tem histórias Serra ali, da Beleza, verdade. tem histórias ali, tanto que no Vale do Paraíba também o Rony Vernet, ele instalou inclusive uma câmera ali. Vira e mexe, ele pega um monte de coisa ali, e tem relatos mesmo de moradores locais, de luzes, tem muita coisa ali. Você pega ali para Diamantina, a região de Mucugê mesmo, tem fotos e mais fotos. O Alberto Romero mesmo esteve lá, e tem fotos do local de pouso de nave, tem foto de uma nave que ele tirou ali, do objeto, né? É que é aquilo, né? A nossa... Você tira uma foto de uma luz. Aí todo mundo, mas tirar uma foto, uma luz, não dá para ver. Pega o teu celular, né? Que todo mundo fala, mas tirou uma foto, não saiu nada. Certo? Pega o seu celular e tira uma foto da lua para você ver o que vai sair. Uma bolota. Vai sair uma bolinha manchadinha. Né? Se você souber tirar foto, tudo bem. Você vai lá, tira vários quadros, faz a montagem. Né? Agora você imagina, você tá vendo um objeto voador não identificado, se você vai estar tempo de ir lá, programar o ISO, ficar tirando 15 fotos para fazer a montagem, para sair lá bonitinho. Não vai. Você mal pega. Eu te falo por experiência própria. Você já viu? Você já viu OVNI? Essa é a pergunta, vai. Você sabe que eu tenho a minha unidade de rastreamento. Sim, com lá, certeza. né? Eu tenho algumas câmeras de alta definição que ficam 24 horas por dia apontadas para o céu. Temos imagens, tá aí. E aí eu tenho um DVR de última geração que qualquer movimento que aparecer na frente das câmeras, ele começa a gravar. Então, mesmo que apareça de madrugada, porque eu não vou ficar a madrugada inteira olhando para as câmeras, eu vou no dia seguinte e verifico o que apareceu lá e faço estudo. Então, hoje eu tenho essa unidade para
para qualquer tipo de avistamento, porque lá o litoral, aqui o nosso litoral baiano, é uma área de hotspot também. Tem muita gente que... Você falando assim, me parece que existem lugares específicos, assim, digamos, lugares prediletos ou mais fáceis deles mais aparecerem. fácil, sim, Existem? Existem. Você pega Peruíbe, lá em São Paulo, por exemplo. Peruíbe, lá em São Paulo, nossa, é muito difícil você não ver alguma coisa, né? Parece que tem gente que é predestinada a não ver. Mas uma pessoa, um morador de lá que tem o costume de olhar para o céu, dificilmente não vai ver alguma coisa. Sempre vê luzes. Você tem ali, como te falei, Chapada Diamantina. Você pega aquela região do Acre ali, estava falando do Rony, o Rony mesmo, ele pegou os documentos da FUNAI, os índios lá, eles estavam sendo perseguidos por essas luzes. É mesmo? E como era a FUNAI que fez o relatório, então ele teve acesso. Não foi os militares. Entendi. Se fossem os militares, eles tinham acobertado. Não teria. Mas como foi a FUNAI, ele foi lá e foi atrás desses documentos. Ele teve acesso a esses documentos da FUNAI. Hoje, se você pegar na internet, você vai lá e pega esses documentos. Eles contam... Ox, deixa eu te perguntar, nós falando desse assunto, né? Será que o medo que as pessoas têm, ele tem algum fundamento? Porque você me contando que eles feriram o soldado, o cara teve uma sepse que ninguém sabe de onde veio, os bichos morreram de infecção generalizada, não de causa não explicada. E aí a gente fica pensando, porque será que são todos ruins? Será que é uma coisa que as pessoas têm medo porque vai ser uma devastação para os humanos, alguma coisa assim? No caso, é a mesma coisa que acontecia quando o homem branco chegava numa aldeia, né? Ele matava metade da população indígena com as gripe. Suas doenças que não eram conhecidas lá. Pronto. Se você pegar aquele livro, A Guerra dos Mundos, né, que Sim. é extremamente conhecido. E ótimo, viu? Recomendo a leitura, pronto. Inclusive. É um livro muito bom. Os ETs morrem no final como? Porque pegam uma doença, né? Sim. Nossa. Morre por um resfriado. Então, a recíproca acho que pode ser verdadeira, né? Mas eu acho que no caso deles, eu penso dessa maneira. Não existe bonzinho nem ruinzinho. Eu acho que a gente nada mais é do que um objeto de estudo deles aqui, tá? Eles usam a gente como um jardim zoológico deles, vamos colocar assim. Do mesmo jeito que a gente vai na selva e pega um leão e solta um dardo, quer entender a vida do leão, marca ele, põe um rastreador de GPS para ver onde ele está andando. Eu acho que eles fazem a mesma coisa aqui. A gente é objeto de estudo deles. Para quê? Não sei dizer. Não sei se querem no futuro invadir, não sei se na verdade eles estão estudando a gente. Muita gente fala que os ETs na verdade somos nós do futuro. Saiu um documentário agora na Netflix e o rapaz estava... Ele colocou os crânios, né, o hominídeo, né, tal, não sei o que tal, e a próxima evolução humana, se a gente continuar com a cara no TikTok e sentado na cadeira, a próxima evolução é a gente virar um Grey. É a protuberância do osso frontal. Exatamente, né? O olho maior, né? Uhum. Então, quem sabe? Hoje a gente pode... Eu estou falando aqui, mas a gente faz conjectura em cima do conhecimento que a gente tem, né? O objetivo da conversa no podcast é exatamente esse, levantar as questões e cada um entenda como achar melhor. Como achar melhor. É o que a gente comentou agora há pouco. Existem dois tipos de pessoas, né? As que acreditam em OVNI e as que não estudaram bastante. Porque se você pegar e estudar a casuística, testemunhas, pegar documento, você pega a Operação Prato mesmo ali. Ivan, então vamos falar um pouquinho sobre a Operação Prato, que é uma operação muito interessante. Eu acho para mim, é a mais interessante que existe no Brasil. Esse é dos pratos. Essa é a Operação Prato. Isso daí são fotos feitas pela Aeronáutica. Isso daí está no Arquivo Nacional, tá? O que aconteceu? Os moradores lá de Colares, eles começaram a avistar luzes, e essas luzes, elas soltavam
como se fosse um raio em cima deles. E, inclusive, eles deram até um nome para isso lá, chamam de chupa-chupa, porque é como se fosse retirado sangue deles, ou alguma amostra de DNA, alguma coisa e assim. algumas pessoas ficaram com anemia. Exatamente. Chegou a morrer gente lá. Ali a marca. Ela está viva até hoje. E isso é um lugarejo, para você ter uma ideia lá, de 3.500 pessoas. Chegou um ponto que 2.000 pessoas tinham ido embora de lá. Até que a médica, a doutora Velaide, e o prefeito da cidade foram lá na aeronáutica e falaram, gente, eu preciso de ajuda. O povo está se escondendo de noite, dentro de igreja, dentro de galpões, dando tiro para cima, rojão, tudo escondido. As luzes passavam, diz que assim, ficava o teto do local onde eles estavam, diz que ficava translúcido, passava esse raio pela telha. Que loucura! E pegava na pessoa. E eles, rojão, dando tiro para cima, fazendo tudo para espantar essas luzes. E aí eles foram lá na aeronáutica e falaram, gente, tá acabando a cidade. E aí? Aí foi designado, na época, o capitão, o Irangê Holanda, e ele montou uma equipe e foi para lá investigar. O Irangê Holanda, ele acreditava em OVNI, mas era aquela coisa. Mostrava qualquer luz para ele, não, isso aí não é. Não, isso aí não é. Acredito pernomute. Eu acredito, contanto que me provem, né? E ele foi para lá, ele foi com o aparato todo dele militar, levou câmeras, levou filmadora, e aí foi rodando a região, pegando relatos, e o pessoal fazendo avistamento. Ele ainda falava, enquanto uma nave não descer na minha frente, e eu ver pessoalmente o ser, eu não acredito. Mas foram dezenas e dezenas de páginas de relato da própria aeronáutica, com carimbo da aeronáutica, lá, e ele ficou lá de 1977, acho que 77, 78. 77, outubro de 77. Isso. E num certo ponto lá, alguns militares americanos, que também sempre tem que ter os americanos no meio, doaram filmes para eles, porque os filmes que eles tiravam, eles viam aquela luz descendo, viam a nave, eles viam a nave descendo, só que tirava a foto, parecia um borrão, né? E aí os americanos fizeram essa doação desses filmes para eles, que começou a sair um pouquinho melhor ali, você vê pelo menos ali que tem um contorno de alguma coisa, sim, né? Não vê uma mancha branca que nessa daqui. Já começa a ver algum contorno, né? E aí eles ficaram lá bastante tempo. Algumas pessoas dizem que eles levaram armamento, porque na época que eles foram para lá, eles achavam que eram guerrilheiros que estavam lá. Eles não acreditavam que era nada disso daí. Que era ET, que era não, nada. Eles achavam que era o guerrilheiro que estava tentando invadir por lá, né? Entrar no Brasil por lá. Então levaram armamento, tudo. Levaram armamento pesado. E no final, como é que isso acabou? Não acabou, até hoje. Você ainda chegando lá na região, tem muita gente lá estudando. Esse Rony mesmo que eu te falei, ele foi para lá tempos atrás, aí montou mais ou menos que não tem na minha estação ali, uma câmera, um aparelho lá que grava anomalia magnética, câmera térmica, tudo isso, já pegou muita coisa lá, ainda existe isso. O que é esse arquivo confidencial aí? Isso daí é um dos documentos da aeronáutica, a descrição da nave, o que eles viram. Objeto luminoso, arredondado, com 3 apêndices com luzes multicoloridas, baixa velocidade, grande mobilidade. São mais de 2.000 fotos e 500 horas de vídeo. As fotos a gente ainda teve acesso. Aos vídeos, não. Dizem que está tudo na mão do governo americano. Nossa, eu gostei mais desse do que do de Varginha. Esse daí é o principal caso brasileiro. A Operação Prato foi o caso mais bem documentado do Brasil e eu acho que do mundo. Porque realmente foi muito tempo os militares lá, gravando, fotografando, pegando testemunha. E assim, eles chegavam,
Ó, tem um rapaz que viu não sei aonde lá, eles pegavam o barco, o carro, iam até lá, onde você viu aqui, montava o acampamento e ficava de plantão lá. E houve mortes lá na época, teve uns pescadores lá que entraram à noite no local, chegou essas luzes aí, morreram de radiação, foi um negócio bem complicado ali. E aí, com o passar do tempo, as luzes sumiram e tudo voltou ao normal. Luzes, elas vinham desde o Maranhão já avançando, né? E aí, o que aconteceu? Quando, depois de muito tempo lá reunindo essa documentação, o Irangê, inclusive, ele dá esse depoimento, depois que ele saiu da aeronáutica, tem uma entrevista, se você colocar o Irangê Holanda, você vai ver, tem um monte no YouTube, tem um monte de gravação disso, tem até um canalzinho lá que tem isso daí. Ele dá essa entrevista, ele conta o caso todo, e ele fala, que ele sempre falava, eu só vou acreditar no dia que eu ver. Ele estava com toda essa documentação na mão, tudo isso, até que um dia ele estava lá fazendo uma vigília, e uma nave de 90 metros pegou e baixou na frente dele, a coisa de 300, nem isso, coisa de 200 metros na frente dele, a nave pegou, baixou, como se fosse um charuto assim, invertido, desceu, abriu uma janelinha, uma portinha, uma janelinha, alguma coisa, o ser desceu, meio que pairando, chegou pertinho dele, subiu de novo, e a nave subiu e desapareceu. No dia seguinte, ele voltou para o comando militar, gente, o negócio é verídico, não sei o que, tá aqui os documentos, tá aqui não sei o que. O pessoal do comando aeronáutico olhou tudo aquilo e falou, beleza, a operação está encerrada, pode ir para casa. Chama os MIBs. Não, não é mais com a gente. Entendeu? Não há nada que possamos fazer sobre isso. Encerrou, botou ele para outro lugar, ele continuou depois, né? Depois que ele saiu também, ele continuou investigando, sempre que ele podia, o pessoal de lá, o Carlos Mendes, que era um jornalista na época, muita gente de lá, que ele tinha contato, ele continuou pegando relatos, mas ele foi completamente afastado, e a Operação Prato terminou ali. No dia que ele chegou e falou, o negócio existe, tá aqui, realmente existe, tem os OVNIs lá, eu vi, tal, beleza, vai lá pro outro lado do planeta. Sem dar satisfação de nada. Tchau. Foi promovido para coronel e seja feliz com o seu salário. Gente. Aí ele pegou, deu uma entrevista contando tudo isso que tinha acontecido. 3 meses depois ele amarrou a gravata na cama e se matou. Meu Deus. Foi. Nossa, é pior do que eu pensava. Gente, é um assunto muito interessante. Eu ficaria aqui dias falando, porque eu acho maravilhoso. É muita coisa. É muito pouco tempo, um podcast. Assim, a informação, a gente está passando meio... daria praticamente um podcast por caso, né? Assim, e rápido. A gente está meio que passando por cima, assim, para ter um painel geral de o não acredito, né? Eu não sei, aqui no Brasil não acontece. Nossa, muita coisa aqui. Aqui no Brasil acontece. E muito. Aqui, se você pegar, por exemplo, o Jamie Foxx agora, teve aqui no ano passado, ou retrasado, gravou aquele Moment of Contact, sim, que está disponível aí, e ele ficou abismado, gravou tudo sobre o caso Varginha. Tem um documentário também do... como é que ele chama? Que ele fala, vem comigo. Goulart de Andrade, tem um documentário do Goulart de Andrade sobre o caso Varginha, extremamente completo. Se você colocar no YouTube, você vai assistir aquilo. Ele, inclusive, entrevista o Badam Palhares lá em Campinas, né, que dizem que os ETs foram levados para lá para fazer autópsia, depois o avião militar pegou os corpos, pegou o ETzinho vivo e foi para os Estados Unidos. O Moment of Contact também relata um monte de coisa, eles foram atrás, inclusive do companheiro desse soldado que foi morto. O cara quase saiu dando tiro nele também, que não fala de jeito nenhum. A Operação Prato agora está na Netflix, é um documentário novo que saiu, não me recordo o nome. Mas é só colocar no Google que tá aí. Netflix Operação Prato. Pronto. E ele fala, ele também veio no Brasil,
e estudou bastante sobre isso, e ele coloca até acima dos casos americanos, ali a Operação Prato, e o nosso escondidinho, caso Feira, né? Tem a noite oficial dos OVNIs também. Sim, que foi 21 luzes, né? 21 objetos, né? Aparecendo no radar. A aeronáutica mandou um caça atrás. Os objetos brincavam com eles. Desenvolviam velocidades que não existia nada na... Estavam fazendo um teste com os caças nem com a tecnologia de hoje a gente consegue desenvolver aquela velocidade e brincaram. Tem o áudio do piloto, né, que está disponível aí também na internet. O áudio do piloto com a torre e estavam brincando. Uma hora aparecia no radar, outra hora não aparecia no radar. Eu tenho um caso muito engraçado ali na minha unidade, né, que foi onde eu assim, vi alguma coisa, né? Eu estava... um dia lá, estava aberto ali, eu estava olhando para o céu, né? E eu vi uma luz, a estação espacial, né? Porque a gente vê muito a estação espacial, a ISS, né? Aí eu vi e falei, que legal, né? Só que ela pega e parou. Eu falei, parou? Cada curvatura, às vezes tem um momento que ele parece que diminui, aumenta, né? Quando você não conhece. Aí, só que parou e começou meio que fazer um zigue-zague. Fui lá, já liguei logo os aparelhos, né? Eu tenho um radar aeronáutico, eu tenho aparelhagem, eu tenho as câmeras de vídeo, tenho tudo lá apontado. A primeira coisa, quando eu tenho algum sinal, alguma coisa ali, o que eu faço? Eu vou lá, primeiro olho se não é nenhum satélite, olho se não é nenhum avião, helicóptero, que eu fico com as telas ali ligadas para saber se alguma coisa terrestre, e olho para ver se não é algum sinalizador da Marinha. Eu tenho os rádios ligados ali com polícia, aeronáutica, Marinha. A Marinha tem sinalizador que pode ser confundido com... Olha, muitos relatos de gente que confunde, porque eles soltam, ele fica planando com aquele paraquedas, né? Sim. E aí some, e dá a impressão que ele está se afastando, porque a luz vai diminuindo. Para quem está olhando, acha que ele está, na verdade, sumindo. Nada mais é do que um sinalizador que a Marinha soltou. Entendi. Só que eles avisam por rádio quando estão fazendo esse tipo de exercício, né? E eu tenho rádio, então eu fico ligado. Uhum. Aí eu olhei no painel, não era balão, não era helicóptero. Não era sinalizador. Não era sinalizador, não era nada de polícia, não era nada daquilo, não era satélite. Aí eu peguei e voltei. E estava ali, ainda parado. Só que eu olhei as câmeras e na câmera não aparecia. Hein? Aí eu fui lá e liguei o radar. Eu não posso ficar ligando o radar, e nem posso estar falando isso que eu estou falando aqui, mas porque eu estou muito próximo do aeroporto. E aí pode dar interferência, entendeu? É um radar antigo, num avião que eu peguei no leilão, né? E liguei o radar e ele estava dando o spot no radar. Mas no vídeo e eu olhando, eu via. Mas no vídeo não aparecia. E a câmera bem apontada para ele ali. E aí, Credo. de repente, o negócio do jeito que estava fez assim, ó. Mas isso durou uns 2 minutos, mais ou menos. Para cima, assim. Saiu a uns milhões de quilômetros por hora. Ali para cima. Sumiu. O ET pensou, já me exibi para ele, agora eu vou embora, já apareci, tá bom. Já filmei, fiz meu TikTok. Ele já me viu, ele vai falar de mim, tá tudo certo. Aí, por que não filmou? Por que não pegou o celular e não filmou? Você quer ver, você fica esperando acontecer. É complicado. No seu caso, você disse que a câmera não pegava, né? Então, a câmera não ali adiantava não você tentar filmar se a câmera não estava... Eu tenho filmagem de um zigue-zagueando que foi justamente o contrário. Eu não via, você saía, você não via. Mas na câmera ele estava aparecendo. Ali. Eu tenho a filmagem. Ele faz assim para baixo. Tem alguma ideia do que pode ser esse tipo de material que é visível ou não é? Não tem nada. Nada, não se sabe a tecnologia que eles usam. Pelos relatos, você vê que muita gente descreve que ele muda de cor. Sim. E há uma interferência eletromagnética quando ele está muito baixo.
Então, muita gente que às vezes fala, ah, eu vou filmar, ou fotografou e saiu um borrão, alguma coisa assim, existe relatado uma anomalia eletromagnética quando ele chega, tanto que é uma mudança de cor do cobre para o mais claro, para o branco, quando ele está muito acima, muito abaixo. E quando ele começa essa mudança de cor, ele dá essa disfunção toda em aparelhagem que está filmando ou gravando. É muito relato. Fiquei super curiosa agora, mas eu não quero ver não, viu? Apareçam pro Ivan, Meu porque o Ivan tá lá esperando vocês para fazer TikTok, eu não, eu tenho ocupação aqui no podcast. Ivan, obrigada, assim, olha, muito agradecida, porque é muito bom conversar com você sobre isso. Você é uma pessoa leve, que fala de uma forma muito educativa, muito didática, e eu acho que as pessoas gostam de ouvir os relatos que não são pretensiosos, entendeu? Você fala de uma forma que eu acho que todo mundo gosta muito, vai gostar muito de... Você já deu outras entrevistas, é claro, a gente já viu, mas eu acho que você detalhou coisas aqui que são muito interessantes para todo mundo. Eu agradeço demais a sua disposição. Obrigado. Sei que a sua agenda está pesada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que a gente começa a falar, tem muita coisa. Eu espero ter dado abranger o geral da ufologia brasileira e dos casos mais conhecidos. Tem muita coisa para a gente falar. Eu sei que tem algumas vezes aí que eu meio que me atropelei, assim, porque é muita coisa para a gente falar, né? Não atropelou em nada. Mas foi ótimo. Gostei demais de estar aqui com você. Foi muito bom. Agora eu fiquei pensativa uma coisa, né? Que você estuda, eu tô falando para o ET te visitar e você não quer. Deixa o ET ir lá para você vir contar pra gente como é que foi esse encontro. Não, deixa pra lá, deixa eles lá em cima. Não, deixa pelo menos o Ivan tirar uma foto e fazer um filme melhor para ele voltar aqui pra gente ver mais de perto como é que é isso. Obrigada mais uma vez, viu? Gente, as redes sociais do Ivan vão estar aqui embaixo. Acompanhem as indicações dele para quem tem interesse no assunto, essa série da Operação Prato na Netflix, né? E as outras indicações todas vão estar aqui. Nós vamos ter que encerrar depois de 1h30 de conversa, mas foi muito bom. Um beijo e até a próxima.